para a liderança, realmente, é uma força econômica muito grande, e vamos chamar, então, aqui agora o Thomas de Toledo para a gente falar de um conflito que está aparentemente longe de nós, mas tem muito a ver com a gente, e tem reflexos aqui. Thomas de Toledo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Precisamos entender o que está acontecendo. O que está acontecendo lá na Rússia, a Ucrânia tem feito esse debate qualificado. Hoje teve um evento, que foi o lançamento do míssil. Esse míssil, dizem que é o míssil mais poderoso que tem aqui no planeta. E parece ter sido uma demonstração justamente de força para dissuasão. Aqueles que estão fomentando a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos é que guerreiam hoje com a Rússia, só que não colocam nenhum soldado lá, deixa os ucranianos morrerem e deixa mais quase 5 milhões de pessoas abandonarem o país e vivendo, sabe-se lá como, em outra nação. A palavra é sua, Thomas. Obrigado, viu, por estar aqui conosco. Como é que você viu esse lançamento? Como é que você está vendo hoje o cenário de guerra e quais são os desdobramentos econômicos? Você que é um especialista na área e também de BRICS. Boa noite, Joaquim. Boa noite, audiência aí do 247. Boa noite a todo mundo. Queria dizer que é interessante aqui eu estar falando logo em seguida aqui do colega da AMPU, porque eu também sou historiador de formação e é muito importante que nós tenhamos uma organização como a AMPU no nosso país. Bom, vamos então começar desse ponto. Eu achei muito interessante você já começar com essa questão desse míssil, que é o míssil Sarmat, então, também apelidado de Satan II. Esse míssil ele tem algumas características bastante interessantes. Primeiro, que ele é um míssil balístico intercontinental, conhecido como ICBM. ICBM, em português, seria a sigla de Intercontinental Ballistic Missile. O míssil balístico intercontinental são aqueles mísseis que podem alcançar qualquer lugar do planeta. Eles não têm limites. Só que uma coisa era quando a União Soviética lançou, em 1970, o Satan I, que já era um míssil assustadoramente poderoso, e até mais poderoso que os mísseis dos Estados Unidos naquela época. Inclusive, esse nome já era para assustar. Mas no caso, o Sarmat, qual que é a principal característica dele? Ele é um míssil que não pode ser derrubado pelo escudo antimísseis dos Estados Unidos. Ele é um míssil extremamente rápido, e que ele pode alcançar qualquer ponto do planeta. Eu tentei levantar alguns dados aqui sobre ele, mas parece que a Rússia tem segurado um pouco algumas informações, porque isso faz parte da propaganda de guerra e também de segredos de Estado. Mas eu tenho alguns dados aqui de um outro míssil, que é um pouco abaixo desse, que é o Avangard, mas assim, só para finalizar um pouco sobre o Sarmat. Qual que é a característica principal do Sarmat? Ele cabe até 10 ogivas nucleares, ele é um míssil de quinta geração, e ele consegue aí suportar bombas de mais de 1 ou 2, talvez até 3 megatons. E uma categoria um pouco inferior a essa é o Avangard, que na verdade ele é uma categoria inferior em termos da explosão, mas ele, em termos da velocidade, ele consegue alcançar 32 mil quilômetros por hora, que é 26 vezes a velocidade do som. Isso é uma coisa assustadora. Os Estados Unidos, Reino Unido, OTAN não tem capacidade para pegar um míssil nessa velocidade. Ele suporta 2.000 graus centígrados, o que significa que ele pode, inclusive, passar a atmosfera da Terra e depois descer numa velocidade que você não tem como pegar. E a OTAN não tem essa tecnologia. Essa que é a diferença. A OTAN não tem essa tecnologia. Numa das minhas idas para a Rússia, eu conheci uma russa que ficou amiga minha, e o pai dela trabalhava numa fábrica de mísseis, né? E a gente conversou um pouco na época, isso há quase 8 anos atrás, 7 anos atrás, ela me contava de alguns mísseis, mas o que ela contava na época não chegava nem perto do que hoje está sendo feito. Que, claro, os russos já estavam desenvolvendo isso em segredo há muito tempo, mas eles vão soltando as cartas aos poucos. Porque não sei se você lembra, Joaquim, que há um tempo atrás o
o Bush, ele chegou a anunciar a criação do escudo antimísseis, foi inclusive uma plataforma dele. Na verdade, isso vem desde o Reagan, né? Lembra do Isso, projeto Guerra nas Estrelas? Guerra nas Estrelas. Exato, tudo aquilo lá. Então, os Estados Unidos nunca abandonaram a ideia do escudo antimísseis, só que agora o escudo antimísseis ele é totalmente inútil, porque você não tem... E outra, esse míssil ele tem uma autonomia de 18 mil quilômetros, e ele pode, inclusive, ter a sua rota alterada. Então, você diz que ele vai para um sentido, quando você vê, ele já atingiu outro lugar. É uma tecnologia muito avançada. Muito rápido, né? Muito rápido, muito resistente, porque essa questão da resistência ela é fundamental, porque se você está levando material nuclear e esse míssil explode no caminho, você cria um resultado catastrófico aonde você não quer, inclusive no próprio território a partir de onde se lançou. Mas quando você tem uma tecnologia nessa proporção, você consegue transportar uma carga, né, 10 ogivas nucleares, 2.000, 3.000 megatons. Isso vamos calcular aqui, a bomba de Hiroshima teve 15 quilotons. Quando a gente está falando de 2 megatons, 2.000 megatons é mais de 100 vezes aí. Nossa, nossa, Thomas, eu não sei se é verdade, a gente vê frase por eu atribuída a Einstein dizendo que se houvesse a Terceira Guerra Mundial, ele tem certeza de que a quarta seria com paus e pedras. Isso sim, o Einstein era uma figura... Pouca gente conhece o lado político do Einstein. Todo mundo conhece o Einstein como físico, mas o Einstein se autodeclarava socialista. E ele foi uma pessoa muito importante no movimento pelo desarmamento nuclear. Porque os físicos daquela época... então, nós temos o casal Curie, né, a Marie Curie e o esposo dela, que tiveram aí uma contribuição científica na questão do entendimento exatamente do que era a energia nuclear, do que era os materiais radioativos. Inclusive, a Marie Curie, ela conquistou um prêmio Nobel de Física, um prêmio Nobel de Química, então pessoas aí extremamente respeitáveis que ficaram indignados quando esse conhecimento científico começou a ser usado para fins militares. Então, teve todo um engajamento na época, no chamado Apelo de Estocolmo, que foi um abaixo-assinado aí que reuniu milhões de assinaturas no mundo inteiro pedindo o fim das armas nucleares. Só que, quando a gente fala das armas nucleares, a gente precisa entender que a gente é a favor que não tenha nenhuma. Entretanto, a gente precisa entender que se um tem, ele altera todo o equilíbrio de forças. E o que a Rússia mais para nós, muito mais do que o aspecto técnico desse míssil, é a gente entender o aspecto político do que ele significa. O que esse míssil significa o seguinte: a Rússia, se ela se sentir ameaçada, ela pode explodir os Estados Unidos na hora que quiser, onde quiser, sem que os Estados Unidos tenham a chance de reagir. É esse que é o recado que o Putin deu. Inclusive, ele termina, quando ele faz os russos são bons, eles estão aprendendo a fazer a propaganda também. Eles estão aprendendo, porque os Estados Unidos, depois da Guerra do Vietnã, eles tiveram um desgaste muito grande e foram aprendendo como você constrói a propaganda de guerra para ter opinião pública ao seu favor. Foi um processo. Né? Tanto que em 1991, acho que foi um marco, porque a mídia naquela época torcia a favor do Saddam Hussein. Coisa que na época da Guerra do Vietnã não existia isso. Até porque a notícia em 91 ela chegava em tempo real. E quando era a Guerra do Vietnã, ela chegava com uma defasagem de dias, né, às vezes até de semanas. Então, o que hoje acontece é que a Rússia, o Putin, ele está se usando dessa figura da Rússia como um grande perigo, como um urso bravo, né? E aquela imagem do russo apertando o botão, eu estava analisando a imagem, falei, é muita genialidade, porque eles colocaram uma... Desculpa, só você vai complementar, mas só para dizer, parece que é do tipo seguinte, está falando o seguinte, não mexam comigo, né? Ele está dando esse recado, fala, olha, não mexam comigo, porque na verdade isso não é para ser usado. Não é para ser usado. Isso é dissuasão. Isso não é para ser usado, jamais. Não é para ser usado. Porque nós conhecemos, e isso é um fato, só teve um país que lançou bomba nuclear contra uma população, só um na história, né? Nós sabemos qual é, os Estados Unidos, bomba no Japão. Nenhum outro fez isso. E não é para fazer isso.
mas é um poder de dissuasão, dizendo, olha, vocês querem mesmo mexer comigo? E ele diz claramente, o que vocês estão... Ele falou isso no início. O que estão tentando fazer na Ucrânia significa até uma ameaça à existência da Rússia. Aí ele Exato. sempre fala, por que eu quereria um mundo, um planeta onde não houvesse a Rússia? É do tipo, parece que ele diz o seguinte, sempre ele falou isso, parece ser essa a doutrina. Vocês não vão acabar conosco. Então, não tente fazer isso, que vocês não vão acabar conosco. E parece ser esse o recado. Mas eu devolvo a palavra. Antes disso, eu quero ler aqui o superchat da Mônica SC. Não tenho conseguido mais assistir aos telejornais da grande mídia. Por mim, acabavam todos, já que é tudo maquiado. Concordo com você, Mônica. Até eu que profissionalmente às vezes tenho que ver, estou evitando, porque me dá dor de cabeça, entendeu? Eu começo a ver mentirada, a distorção, porque é feito de um jeito eficiente. Mas não é só do Brasil, não, viu? Isso hoje em dia, por exemplo, dessa questão da Ucrânia, não dá para ver nada. Está muito difícil. Palavra sua. É exatamente isso, porque a guerra ela tem vários frontes, né? Ela tem frontes aí da propaganda que é tão importante quanto o fronte militar. Então a mídia ela tem esse papel. E o que você tocou é muito importante, porque as bombas atômicas, o papel delas não é ser utilizada, é exatamente você criar uma dissuasão. Então o que é a dissuasão? Vamos explicar aqui para o público mais leigo. Se você tem uma situação em que você não consegue resistir a um ataque inimigo na mesma proporção, você é um alvo. E aí a dissuasão é exatamente você ter um equipamento militar que evite com que o ataque aconteça. Então, o papel da bomba atômica é exatamente isso. E o que a Rússia tem feito no sentido de trabalhar essa ideia da dissuasão, e aí entra o negócio da propaganda, aí entra o papel da mídia, que é exatamente passar mensagem para o mundo inteiro de que eles estão prontos para, se caso for, levar às últimas consequências. Então, só que, claro, as últimas consequências é a destruição mútua assegurada. A destruição mútua assegurada é o seguinte: se a Rússia joga uma bomba atômica nos Estados Unidos joga na Rússia e vice-versa. Só que a gente, como você falou, Joaquim, o único país do mundo até hoje que usou bomba atômica no campo de batalha foram os Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles são um pária internacional. Os Estados Unidos são um país imperialista, um país que invade potências, que invade países mais fracos e que faz guerras por procurações contra as potências. Então, os Estados Unidos, eles são uma ameaça global e a OTAN é uma ameaça para o mundo. Isso é importante a gente dizer, porque senão a gente cai no discurso maniqueísta de que existe um lado bonzinho e um lado malvado. E, na verdade, é exatamente o oposto, muitas vezes. Porque o que essa guerra da Ucrânia revelou, por exemplo? Que os Estados Unidos têm laboratórios biológicos na Ucrânia e na Geórgia, de armas biológicas. Isso é uma ameaça para a humanidade, porque ali você pode criar um vírus, uma bactéria que se espalhe pelo mundo e que crie uma nova pandemia. A gente mal saiu de uma pandemia e os Estados Unidos ficam aí brincando de armas biológicas, e isso não é uma questão de teoria da conspiração. Quem disse isso foi a Vitória Nuland no Congresso dos Estados Unidos, porque lá ela não pode mentir, porque existe uma lei do perjuro. Se ela for perjura ali perante o Congresso, ela sofre as consequências legais, então ela é obrigada a falar a verdade. Sim. Foi isso mesmo. E muito, muito importante, nós temos um perito aqui, é verdade, e pode ser usado também uma guerra biológica, você pode destruir a economia de outro país. Sim. Você pode entrar com lavoura, destruir a economia de outro país, entendeu? E isso pode, e eu diria para você, talvez as pesquisas que estavam ocorrendo lá tivessem esse objetivo justamente porque era na direção da Rússia, era mais próximo da fronteira com a Rússia, esses laboratórios biológicos, e não havia sentido nenhum. Os Estados Unidos estavam financiando e ela disse que estava preocupada com a Rússia ter acesso. Mas a Rússia faz pesquisa biológica também, ela fez vacina, etc. Não teria problema nenhum ter acesso, mas é porque ela sabia qual é a natureza desses laboratórios. E aí, justamente, como ela não podia mentir, o senador veio em defesa dela. Ela falou, não, mas se houver uso de arma biológica, vai ser culpa da Rússia. Ela falou, sim. Entendeu? Aí tem toda a retórica que a gente já conhece, que é uma retórica padrão. Né? Aquelas pessoas que trabalham com análise do discurso, eles pegam o discurso do
do Bush, do Obama, do Trump, do Biden, todos esses discursos, tirando as particularidades de cada um, mas todos eles têm uma mesma estrutura narrativa quando se trata dos conflitos internacionais, que não é feita pelos presidentes. Existe toda uma equipe que prepara esse discurso, dá na mão dele e fala, ó, vai lá e interpreta. Então eles estão, isso nessa parte... São é, competentes. exatamente. E é assim, uma coisa que eles demoraram aí, né, a partir de uma série de experiências fracassadas de conflitos militares, a construir a narrativa a favor deles. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A guerra do Afeganistão teve um amplo apoio internacional por causa da comoção do 11 de setembro. Exato. Mas ela nunca foi para procurar o Bin Laden. Ela foi por uma disputa da geopolítica da Ásia Central. E o que a gente viu ao longo desse tempo, inclusive o Obama, que supostamente capturou o Bin Laden, matou o Bin Laden, mas nunca mostrou o corpo, o que justificaria continuar aquela guerra por mais 10 anos? Né? Então, você cria toda uma retórica, você cria todo um tipo de discurso narrativo que hoje está sendo usado contra a Rússia, que, como a gente já disse em momentos anteriores, já foi usada contra o Slobodan Milosevic em 1999 na Iugoslávia, foi usada contra o Saddam Hussein em 91 e 2003, foi usado contra o Bashar al-Assad e contra o Muammar Gaddafi na Líbia e na Síria em 2011 e adiante. Então, essa retórica de demonizar o Putin, chamar o Putin de louco, dizer que o Putin está desequilibrado, isso é uma construção. O que também não significa a gente dizer que o Putin é um santo, que a Rússia é uma democracia. A gente não está comprando o discurso binário. Essa técnica foi usada aqui, essa estratégia do nosso lado aqui com a Venezuela, entendeu? Sabemos? Sim. Mas era um primeiro passo para criar o ambiente para fazer uma intervenção que, no fundo, era para se apropriar do petróleo venezuelano. Deixa eu rapidamente ler aqui, agradecer o superchat do Robson Aparecido Ferreira, que ele dá uma contribuição aqui para a nossa discussão. Muito obrigado. Você está financiando o nosso jornalismo, essas lives. Temos aqui um superchat também da Vanessita. Meus primos alemães e vivem lá reclamam do mesmo comportamento da grande mídia. Como falam português, costumam acompanhar as notícias por aqui. Exato, não é um fenômeno só brasileiro. Isso é uma propaganda mundial, é uma propaganda mesmo. A imprensa sendo usada como instrumento dos poderosos, essa é a verdade. Mônica Mello diz, professor, continua apoiando a Rússia e o presidente Putin. A Mônica sempre se manifesta aqui nesse sentido. Bom, rapidamente, para você encerrar, porque senão eu vou ficar preso de novo aqui no apartamento, no prédio aqui, que eu estou num prédio comercial e fecha daqui a pouquinho. Então, por favor, o seu encerramento, até a nossa próxima live, que eu sempre falei, eu quero até a gente entender tudo isso, se você puder, sempre que você tiver agenda, para a gente fazer essa discussão aqui na TV 247. Para o seu encerramento, muito obrigado mais uma vez. É um prazer, Joaquim, e deixar claro que o meu lado não é o lado da Rússia, não é o lado da Ucrânia, o meu lado é o lado do Brasil. E o lado do Brasil é o lado de uma equidistância pragmática. O que significa uma equidistância pragmática? O Brasil ele precisa condenar a postura da invasão da Rússia na Ucrânia, porque isso é uma violação da Carta da ONU. O Brasil precisa também ter a sua altivez para não comprar o discurso da OTAN. Então, o Brasil precisa ficar numa posição que não é uma posição de alinhar com nenhuma dessas potências. Entretanto, o Brasil não pode trocar a sua posição por nada, por um apoio meramente ideológico, porque a gente precisa lembrar, por exemplo, que a Rússia vetou no Conselho de Segurança da ONU uma resolução que colocava o Brasil numa situação vulnerável com relação a tratar as questões do meio ambiente como questões de segurança internacional. Isso, por exemplo, colocaria o Brasil numa situação em que a soberania da Amazônia podia ser relativizada. E a Rússia vetou isso, provavelmente houve uma negociação do Itamaraty com relação à Rússia, e eu acho que a Rússia ela joga um papel importante na geopolítica internacional. Tanto a Rússia quanto a China, a Índia e a África do Sul, que são BRICS.
Então, isso redesenha o pacto de poder mundial. Isso não significa que a gente tenha que assumir a posição da China, a posição da Rússia. O Brasil tem que negociar com esses pares e negociar também com os Estados Unidos e com o Ocidente, tirando a melhor vantagem dele estar na América do Sul, dele estar numa condição de ser uma importante economia mundial e de ser um país que lidera a América Latina. Então, é isso. Infelizmente, hoje o Brasil tem um líder fraco, que é o atual presidente, que é um líder que ele divide o povo brasileiro, que ele cria cisões internas desnecessárias e que, infelizmente, ele não tem condições de se projetar como uma liderança para colocar o Brasil na posição que pode ser, inclusive, de intermediador. Espero que em 1º de janeiro de 2023 nós tenhamos um líder digno do tamanho do nosso país. Muito bom. Toma, muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês. Vou terminar rapidamente aqui para não ficar preso, porque senão eu tenho que dormir aqui no escritório. Um abraço a todos. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.